Dando continuação ao nosso programa, eu peço ao padre que leia o versículo 2. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele disse: Tu o dizes. Bem, Pilatos não conhecia o motivo pelo qual Jesus teria sido preso pelos judeus. Pilatos, de acordo com João ao menos, não teria tido nenhuma parte nesta prisão. Pilatos não tinha jamais ouvido falar de Jesus ou de suas pretensões, verdadeiras ou falsas. E como é que lhe faz uma pergunta assim? Tu és o rei dos judeus? Não seria isto aqui uma palhaçada? Não seria isto aqui um cinismo? Ele já sabia perfeitamente por que Jesus estava na frente dele. Eu responderia dizendo não, não é cínico. Até então parecia ser um curioso a respeito daquele Nazareno. O que aquele Nazareno faz? E, sobretudo, que importância aquele Nazareno tem com relação a Roma? É um homem, um judeu potencialmente explosivo ou é um judeu de quem não se pode ou não se deve temer coisa alguma? Ou é um judeu que pode deixar Roma perfeitamente tranquila? Agora, Pilatos está nas vestes de um juiz. Ele é um juiz, ele é um magistrado. E ele deve agir com isenção de causa, ou ao menos com aparências de isenção de lado a lado. E então começa interrogando Jesus a modo de um magistrado que pela primeira vez está diante de um réu. Claro que o magistrado já sabe, por antecedência, quem é este réu e por que está na sua frente, mas precisa agir de acordo com a lei. E então se entende perfeitamente a pergunta de Pilatos: és tu o rei dos judeus? Mas agora, que é que Pilatos entendia por rei dos judeus? O último rei dos judeus tinha sido Herodes o Grande, que reinou de 37 a 4 antes de Cristo. Tu és o rei dos judeus? Isto é, tu és um sucessor ou um pretenso sucessor de Herodes? Era isto que Pilatos podia entender por rei dos judeus. Claro, bem outra coisa entendiam os cristãos por rei dos judeus, embora nunca tenham chamado Jesus de rei dos judeus. Mas o título, enquanto tal, pairou em cima da cabeça de Jesus na sua cruz. Pode continuar. E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo. Nada respondes? Vê de quanto te acusam. Bem, aqui é preciso dizer apenas o seguinte: os grandes responsáveis pela morte de Jesus não foram, como às vezes se tem a impressão, os fariseus. Os fariseus foram opositores de Jesus, mas em nenhum dos evangelhos lhe pediram a cabeça. Em nenhum dos evangelhos o condenaram ou sequer estiveram presentes a esta cena toda. E se um outro esteve ali junto, não representava de forma alguma a totalidade dos fariseus. Foram os chefes dos sacerdotes, os saduceus, estes que não criam no que Jesus cria na ressurreição, não criam em anjos,
eram mais materialistas, foram estes que entregaram Jesus a Pilatos. E o acusavam, diz o evangelista, de muitas coisas. Só que Marcos não diz ao leitor de que coisas o acusavam. Nós precisamos caminhar mais para imaginar ou chegar à conclusão de que coisas Jesus foi acusado. Se estão lembrados do interrogatório de Jesus, tu és o Filho de Deus, o bendito? É claro que esta pergunta não pode ser colocada como tal na boca de Caifás, porque Caifás nada entendia a respeito de Messias no sentido cristão do termo, e menos ainda por Filho de Deus no sentido cristão do termo. E no sentido que ele podia entender, Jesus não podia responder, eu sou. Jesus jamais responderia, eu sou o sucessor de Herodes. Jamais. O que levou, e voltando um pouco atrás, o que levou o sinédrio judaico a condenar Jesus? Quais foram essas muitas coisas que aparecem aqui no texto? Bom, lá no sinédrio podem ter sido motivos religiosos, e certamente o foram. Jesus seria um agitador religioso, Jesus seria um blasfemo, Jesus seria um insolente, um arrogante, assumia privilégios de Moisés e até mesmo de Deus. Mas é claro que estas coisas não comoveriam Pilatos. Então era preciso que as acusações religiosas ou de cunho religioso fossem camufladas ou transformadas em acusações que poderiam causar uma certa apreensão em Pilatos. E era preciso que se modificassem para acusações políticas. Então, um agitador do povo, alguém que proíbe pagar o tributo a César, alguém que se quer fazer rei dos judeus, isto sim podia tornar Pilatos cauteloso e até mesmo apreensivo. Provavelmente estas muitas coisas tenham sido todas elas, para Pilatos, o representante de Roma, motivos políticos. Motivos religiosos camuflados, transformados em motivos políticos para arrancar do procurador o que eles desejavam: eliminar Jesus, afastar Jesus do meio, porque lhes era uma pessoa gravemente incômoda. Jesus, porém, nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Jesus nada mais respondeu. E aqui nós temos o famoso silêncio do justo sofredor. Jesus sabia perfeitamente qual era o seu destino, qual era a sua sorte e como terminaria tudo aquilo. Qualquer coisa que dissesse não teria repercussão nenhuma, não teria importância nenhuma, já estava selada, por assim dizer, pelo menos da parte dos judeus, a sua condenação, e nada os haveria de demover deste seu intento. Continue, se não tem alguma pergunta a ser feita. O versículo 6. Por ocasião da festa, ele lhe soltava um preso que pedissem. Bem, versículo 6. Por ocasião da festa. Que festa? Aqui, a festa da Páscoa. Aparentemente,
a soltura ou libertação de um prisioneiro se adequava bem com a festa da Páscoa. Ela não é uma festa de escravos que se tornaram livres? Portanto, soltar um prisioneiro, dar-lhe liberdade por ocasião da Páscoa, seria um gesto simbólico de aceitação do conteúdo da própria Páscoa, que era a libertação. O problema todo está em que nós não conhecemos, além dos evangelhos, nenhum texto judaico ou não judaico que fale desse costume. Nós não conhecemos. Por mais que se tente buscar, não existe nenhum texto onde esse costume, a soltura ou libertação de um preso, esteja determinada para o dia da festa ou o dia da Páscoa. Seria então forçoso dizer que esse versículo foi um acréscimo posterior? Não necessariamente, mas é preciso modificá-lo. Nós temos o nosso tempo encerrado, talvez a curiosidade dos ouvintes e daqueles que nos veem aguçada, mas temos que esperar o próximo domingo que vem. Não se esqueça, o programa não saiu do ar, o programa mudou de dia e de horário. Até domingo próximo e tenham uma boa semana. Para você e para sua família, um bom domingo. Fique na paz do Senhor.